Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês uma mensagem aqui na Palavra de Deus, onde se encontra em Mateus 26, versículo 69. Diz a palavra do Senhor: Ora, Pedro estava assentado fora do pátio. Aí, aproximando dele uma criada, e disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que disse. Essa é a palavra de Deus nessa tarde que eu quero deixar com você. Essa tarde, essa manhã, ou à noite é quando você ouvir essa palavra. Agora estou aqui compartilhando, estou filmando aqui apenas à tarde, mas não sei que hora você pode ouvir essa palavra, mas essa é uma palavra que eu quero deixar aos vossos corações, aonde se encontra em Mateus 26, 69 a 70, aonde diz a palavra do Senhor que Pedro nega a Jesus. Pedro nega Jesus. Então Pedro estava ali assentado, fora do pátio, e quando uma criada se aproximou e reconheceu Pedro naquele momento que andava com Jesus, porque poucas pessoas que acompanhavam Jesus para qualquer lugar, aqueles que eram um dos 12 discípulos, Pedro, e o qual sempre estava ao lado de Jesus e sempre queria tomar a frente ou lutar pelas causas de Jesus. E muitas das vezes falando no seu coração que jamais abandonaria o Mestre. Muitas das vezes falando no seu coração que jamais o deixaria o Mestre ou deixaria de segui-lo. Mas Jesus conhece os vossos corações, como assim também estava conhecendo o coração de Pedro naquele momento, que ele confessava, que ele falava com Jesus, que estava lado a lado, né? É a mesma coisa no dia de hoje. Nós ouvimos muitas palavras de alguém que fala que está lado a lado conosco, na hora que nós não precisamos, mas na hora que nós precisamos, as pessoas viram as costas, as pessoas mudam de atitude e mudam até mesmo de conversa, né? Não foi diferente naquele dia ali, a mensagem que nós acabamos de ler, que Pedro, quando Jesus foi preso, e o povo procurava os que seguiam Jesus, para poder estar ali também, talvez crucificando, talvez fazendo algum julgamento, mas o povo que seguia Jesus, o povo que estava lado a lado com Jesus, se bateram retirada. E por último, ali talvez sobra Pedro naquele lugar, para o lado de fora do pátio, talvez querendo ouvir alguém falar de coisa boa, mas de repente ele viu que uma criada que a conheceu, reconheceu, se aproximou e ele negou. E Jesus já tinha falado que ele ia negar por 3 vezes. Mas ele, naquele momento que Jesus conversava com ele, falava que antes que o galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. Então, diz a palavra do Senhor que Pedro: jamais, Senhor, eu negarei o teu nome, jamais eu se afastarei. Mas naquele momento que foi a hora mais precisa, Pedro nega, que nem falando para aquela criada e para aquela multidão que nem conhecia, nem sabia do que aquele povo estava falando. Então, mesmo assim, é no dia de hoje. Irmãos, eu não sei aonde você tem depositado a sua confiança, eu não sei em qual palavra talvez você tenha depositado, porque na hora que talvez você mais precisa, as pessoas não te socorrem da maneira que precisava, as pessoas não te auxiliam da maneira que talvez tenha confessado.
E muitas das vezes nós também negamos a Jesus nos dias de hoje. Quantas promessas você já tem feito para Deus? Se Deus fazer algo para você, você vai mudar de vida, você vai mudar de atitude. Quantas promessas você já tem falado com Deus e muitas das vezes você não tem cumprido. Deus tem cumprido com aquilo que você tem pedido, a tua necessidade Deus tem cumprido. Mesmo sabendo que você vai negar. Mesmo sabendo que talvez você vai ter um fracasso, você vai ter uma caída, porque Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e também do nosso futuro. Muitas das vezes nós falamos, nós batemos nos peitos, nós não vamos talvez se afastar de Deus, nós não vamos abandonar o Evangelho. E muitas das vezes nós temos uma recaída. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos humanos. Só que Jesus já sabe que nós vamos recair, nós vamos cair, mas Ele sabe que nós também podemos ter força para se levantar e constituir novamente os nossos passos, continuar a nossa caminhada, porque Ele sabe o que pode acontecer depois de uma caída. Quantas das vezes você tem negado, quantas das vezes você tem falado que vai fazer algo para Jesus, quando chega na hora que é para fazer sua parte, você nega, você talvez coloca impedimento, fala que talvez o trabalho impede você ir na casa do Senhor louvar, impede você ir na casa do Senhor agradecer. Talvez fala que um parente, alguém da sua família, né, uma criança, talvez está impedindo, e muitas das vezes acontece isso no nosso dia a dia. Jesus está sabendo que vai acontecer, mas Ele garante a bênção, não porque talvez nós merecemos, porque Ele sempre está disposto a nos abençoar, independente daquilo que vai acontecer. Da mesma forma, sempre quando Pedro andava com Jesus, ele abençoava, ele estava lado a lado com Pedro. E jamais porque Pedro negou, ele abandonou, ele maldiçoou Pedro, não. Ele continua abençoando, porque as bênçãos do Senhor são sem limite. As bênçãos do Senhor, mesmo que nós falhamos, mesmo que nós fracassamos, mas o Senhor não falha conosco. Essa é uma mensagem que eu quero deixar para você, ouvinte da palavra de Deus. E eu quero falar para você uma palavra profética nessa tarde. Eu não sei quantas vezes você já tem negado, eu não sei quantas vezes você tem fracassado, mas eu quero falar para você nessa tarde que Deus está entrando com providência para poder te levantar, para poder constituir novamente a tua caminhada, os teus passos e firmar a tua fé na palavra do Senhor. Então, essa palavra eu quero deixar para você, uma palavra profética, e dizer para você, não sei se você tem pedido aquilo que almeja o teu coração, não sei se você tem alcançado, mas eu quero falar para você, o Senhor está sempre com a mão estendida para poder nos abençoar. O Senhor está sempre com a mão estendida para poder levantar mesmo na nossa fraqueza, porque, como Paulo também tem falado, quando ele pensa que estava forte, ele estava fraco, mas quando ele pensava que estava fraco, aí ele estava forte. Então, essa é a palavra do Senhor, que Deus possa vos abençoar, que Deus possa nos dar outra oportunidade para que nós possa cada dia respirar, para que nós possa cada dia falar do amor de Deus aos vossos corações. Então, para você, ouvinte, nessa tarde, continua na dispensação do Espírito Santo, continua na dispensação de Deus. Aleluia. Se você tem caído, se você tem fracassado, eu quero falar que ainda há tempo para você se levantar, há tempo para você levantar a tua cabeça e continuar a caminhada, porque o caminho só acaba bem no final. Então não é tempo de você parar, não é tempo de você prostrar, porque ainda não chegou o final. Você está no meio de uma caminhada e essa caminhada você vai ter vitória lá no final. Levanta a tua cabeça e prossiga em nome de Jesus.